Fique de pé, por gentileza, feche os seus olhos. Vamos orar nessa noite para o Senhor continuar falando conosco, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu entro, Senhor, na Tua presença agora, Pai, em oração. Te agradeço, Senhor, por esse momento de louvor e adoração, porque sentimos a Tua presença já aqui neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus, por estar aqui conosco, ó Pai. Agora eu lhe peço, Senhor, usa a Tua serva, Senhor, nessa noite com poder, com graça, Senhor. Que o Teu reino, meu Deus, possa avançar nessa noite, que almas venham se render aos seus pés nessa noite, aqueles que precisam de consolo, que encontrem consolo na Tua palavra, aqueles que precisam de uma exortação, que também encontre, Senhor, mas que o Senhor opere tudo aqui, meu Deus, que o Senhor se sinta à vontade neste lugar, ó Pai, usa, Senhor, com poder, com graça, Senhor, que todos aqueles que entraram por essas portas, Senhor, possam se sentir tocados pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os nossos caminhos, ó Pai. Portanto, não deixa ninguém, Senhor, sair daqui nessa noite, ó Deus, sem ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, nós precisamos, estamos aqui como filhos, ó Pai, como servos do Senhor, ó Deus, carentes da Tua voz, necessitando de Te ouvir, ó Pai, e de ter o Senhor conosco a todos os dias, Pai. Por isso eu entrego nas Tuas mãos esse momento da palavra e desde já eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. A propósito do Senhor sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Senhor, meu Deus e meu Pai, em conformidade com a oração da Tua filha, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de Te servir, Senhor, mais uma vez. Queremos declarar, Senhor, que esse lugar é Teu, a palavra é Tua, o povo é Teu, a obra é Tua, Senhor, e é só o Teu Espírito que pode agir, operar e realizar, Senhor. Por isso nós confiamos em Ti, Pai, que assim como o Senhor trouxe, revelou, falou, mostrou, o Senhor vai falar com o Teu povo também, Senhor. Eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode ficar à vontade, irmãos, pode sentar. Irmãos, a palavra que o Senhor tocou no meu coração para essa noite, ela é breve, ela é bem breve. Mas é algo que o Senhor falou comigo, tem falado comigo há uma semana. Desde que eu recebi o convite há 2 domingos atrás, naquela mesma semana, a partir de segunda-feira, o Senhor começou a manifestar grandes coisas, assim, à minha vista, aos meus olhos, em glorificação ao nome dEle. Muita coisa durante a semana, e aí as coisas iam acontecendo, eu ia vendo o poder de Deus se manifestar, a graça de Deus se manifestar, e eu falava com Deus: Senhor, o Senhor está querendo me falar alguma coisa? Que maravilha. Foi um tempo de glorificação, onde eu vi muito milagre de Deus acontecer, muitas bênçãos sendo contadas. Eu ouvi milagres de casais que queriam ter filhos, e não sei se os irmãos sabem, se a maioria sabe, eu gerencio uma loja infantil, de criança, de 0 a 16 anos. Então, eu atendo muitas gestantes também, né? Então, assim, eram casais chegando, mamães felizes, eu já estava fechando a loja, elas chegaram eufóricas, porque com a marquinha do exame de sangue, né? Do adesivinho que tinha feito exame de sangue, porque já tinha feito o teste de farmácia, tinha descoberto que estava grávida, o pai já estava na expectativa. Alegria, alegria, alegria. Recebi testemunho de vovó indo comprar, porque descobriu que a filha estava grávida. E ali eu pude conversar com ela naquele momento. Mas, nossa, que bênção, que alegria. Ela me revelou que é um momento de terapia também, né? A gente fala que a gente não começa terapeuta também, psicólogo, porque eles dividem muito com a gente, né? Os clientes dividem muito com a gente. E aí aquela senhora relatou para mim que ela já havia chorado muito, de tristeza por causa daquela gravidez.
porque segundo ela, a filha dela ainda não era casada e havia acabado de se formar. Então, na visão dela, ela tinha, né, uma carreira pela frente, né? Ela tinha muitos sonhos para a filha dela, e a filha dela estava grávida. Ela falou assim, mas agora eu já me conformei, agora eu já me alegrei. E ali eu pude levar para ela algumas palavras também da graça de Deus, né? Da bênção que é ter um filho, dividir com ela a minha alegria. Eu tinha acabado de voltar de Governador Valadares, onde eu fui visitar o meu filho, que está se formando agora, nesse ano que está entrando, em medicina, e a gente foi tirar as fotos do convite de formatura. Então, eu estava muito alegre com aquela bênção, e a gente foi dividindo, e muitas coisas foram acontecendo, milagre, 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 bênção, bênção, bênção. E eu falava com o Senhor está querendo falar comigo alguma coisa, muita coisa de alegria, de prosperidade, de mudança. Ainda ontem, outro testemunho que eu vi, a restauração do relacionamento de uma filha com um pai, né, que é alcoólatra, que traiu a mãe muitas vezes, que batia na mãe, a mãe teve que sair fugida da cidade, família que eu conheci de perto, que eu convivi de perto, e ela tinha aquela resistência, né, com os pais. Perdeu a avó agora há pouco tempo, onde ela se lamentou muito, porque a avó praticava um outro tipo de religião, e ela tinha receio, não deixou o filho conviver, e aí distante do pai. E ontem sentou para almoçar com o pai, teve um momento de restauração com o pai, e ela me contou aquele testemunho na loja, as lágrimas desciam, falando que ela tinha sido curada, que ela sentia a cura. Então, irmãos, eu não tive dúvida que, apesar da palavra que o Senhor colocou no meu coração, há uma semana, praticamente 1 a 2 dias depois que eu recebi o convite, apesar de muito simples e talvez muito breve, é o que Deus quer falar para todos nós nessa noite. Foi o que Ele falou para mim. Ele disse, fala sobre o meu favor, a minha graça sobre o meu povo e o propósito que existe através de cada uma dessas graças que eu concedo. Amém? Glória a Deus. Então, que a gente possa receber, já com o coração aberto. Eu antecipei os testemunhos para que aqui os irmãos pudessem já absorver cada parte da palavra, né? Recebendo do Senhor que os propósitos, que Deus tem propósito sobre todas as coisas, irmãos. Amém? Então, vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, o texto de Esther, capítulo 5, os versículos de 1 a 3. Esther, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Todo mundo achou? A palavra diz assim: passaram-se 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do reino, te darei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais belos que a Bíblia mostra, quando ele demonstra o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Lindo demais ver aquele rei estendendo o cetro. Eu fico imaginando, né? Aquele cetro de justiça para ele ali, né? Era algo assim de poder para ele, né? Em direção àquela mulher, né? Como se estivesse dizendo: eu te favoreço, eu te abençoo. A misericórdia de Deus alcançou a vida de Esther naquela hora, naquele momento, através daquela atitude, daquela ação do rei. Amém? Eu queria fazer com vocês aqui um paralelo, porque quando eu olho, uma analogia, tá, irmãos, simbólica, quando eu vejo esse texto, algumas passagens aqui também do livro de Esther, eu faço uma analogia, principalmente sobre esse texto, do rei Xerxes,
como o Senhor Jesus. O rei Xerxes como a figura do Senhor Jesus. O cetro estendido como a cruz de Jesus Cristo. E a Esther, a personagem em si da Esther, como todo aquele povo que crê no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria fazer essa analogia e esse paralelo aqui com vocês agora, né? Assim como qualquer homem caído alcançou o favor de Deus através da cruz de Cristo, Esther, ela também alcança o favor daquele rei quando ele resolve estender aquele cetro em direção a ela. A Bíblia diz, irmãos, talvez alguns aqui não saibam, a Bíblia diz, existia uma sentença sobre o povo que chegasse, sobre qualquer homem que chegasse diante da presença do rei sem autorização dele. Qualquer pessoa que quisesse falar com um rei naquela época, ele teria que ter a autorização dele para chegar diante dele. Então, provavelmente falaria com algum dos superiores dele, dos subalternos dele ali, né? Para conseguir uma audiência com o rei, e assim o rei concedia ou não concedia. Então, aqui no caso de Esther, quando ela chega no pátio, diante da presença do rei, sem o pré-consentimento dele, sem que ele autorizasse, ela arriscou a vida dela. Ela chegou, ela tomou uma atitude drástica, a gente vai ver aqui pela história, muitos eu sei que já conhecem, mas ela arriscou a sua vida para poder pedir para que o rei intercedesse pela causa dela, que a gente vai conhecer aqui também. Amém? E ali naquele momento ela alcança esse favor, né? Isso acontece com todo homem. A Bíblia fala que todo homem nasce em pecado. E todo aquele que nasce em pecado, ele já nasce com a sentença de... Qual que é o salário do pecado? A morte. Então todo homem que nasce de mulher, nasce natural, ele é já sentenciado à morte. Né? E foi a cruz de Cristo, foi a graça de Deus através do sacrifício vivo de Jesus que nos deu também a condição de sermos restaurados como filho de Deus. Amém? E de sairmos, né, desse local de prisão, de sentença de morte que tínhamos, né, para que recebêssemos a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim aconteceu naquela época, né? Por quê? Porque existe essa sentença através do pecado sobre a vida de todo homem, e o único que pode revogar essa sentença é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem o poder de tirar da minha vida e da sua vida essa sentença de morte. Assim aconteceu com Esther naquele momento. O único que podia favorecê-la naquele momento era o rei, se ele assim estendesse aquele cetro sobre a vida dela, né? E assim ele fez. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O que acontece, gente? Isso, desculpa, me perdi aqui um pouquinho. Naquela época também havia um posicionamento. Aqui, olha, não sei se vocês viram no capítulo, se vocês repararam no capítulo, no versículo 2, né? Viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro que tinha na mão em direção a ela. Parte B. Então Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Era outra coisa que precisava acontecer. O rei estendia, se assim ele quisesse favorecer o cetro dele, e a pessoa que estivesse ali, ela teria que tocar na ponta do cetro como recebendo aquela bênção, né, da absolvição daquela sentença de morte. Isso acontece com todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. A cruz, ela é real. A cruz existe. A cruz é poderosa. Ela tem o poder, mas ela só funciona se você se dirigir a ela, se você quiser. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, irmãos, você precisa abrir a porta. Você precisa aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele não é inútil, não. Ok? Se você, porventura, vier, ou qualquer pessoa vier, não é que inutiliza o poder de... Jamais, jamais. Mas ele não tem poder sobre a sua vida. Porque você precisa aceitar.
Ele está aqui para te doar. Ele está disposto a oferecer. Os braços dele estão abertos para você. Ele morreu por você, por mim. Mas você precisa aceitar esse sacrifício. Você precisa reconhecer o que ele fez por você na cruz, o que ele fez por nós na cruz. Amém? Mas naquele tempo, além desse, essa era uma prática que existia no reino, né? Mas aqui na história, eu não sei se todos aqui já leram a história, o livro de Esther, existia uma outra sentença pairando no ar. Havia uma sentença de morte também sobre o povo judeu, né? Por motivo de inveja. Amã, que era um dos poderosos do rei, ele, por inveja, ele arquitetou um plano para que o rei permitisse que todos os judeus do reino dele, de todas as terras de onde o rei tinha o domínio, pudessem ser mortos. Por que isso? A maioria dos irmãos conhecem, né? Mas se porventura algum não conhecer, por que isso? Porque todas as vezes que Amã passava, e a porta do rei ali onde Mordecai estava, ele não se curvava ao rei, a Amã, né? Ele se achava todo poderoso. Ele achava que aonde ele passasse, as pessoas se inclinariam a ele. Mas ele não se curvava, porque para ele, né, a rendição, quando nós nos curvamos diante de alguma coisa, é quando você reconhece o poder, a realeza, a grandeza daquela situação, daquilo que está à sua frente. Nós fazemos isso diante do nosso rei, que é Jesus Cristo. Amém? Toda honra e glória é a ele. Então, ele não fazia isso. E aquilo incomodou ele de tal forma que aquilo trouxe ciúme, aquilo trouxe raiva. E ele arquitetou um plano, e ele levou esse plano até o rei, para que todos os judeus fossem mortos. Amém? E aí o que acontece? Então divulgaram cartas, toda a região soube, e os judeus começaram a ficar apavorados, assim como esse homem também. E a história também nos diz que ele era tio de Esther, né? Verdadeiramente, acho que ele era tio, né? Ele criou como filha, mas ele era tio dela. Então, Esther também era judia. Ou seja, aquela sentença de morte que havia sido proclamada em todo o reino, ela valia para Esther também. Era para toda a raça judaica, né? Então, aquele homem começou a se incomodar, e ele se vestiu de trapos de cinzas, e ele foi para a porta do rei. E Esther fica sabendo disso, né? O que está acontecendo com ele? Por que ele está desta forma? Que ele incomodou, e ele relata para ela o que estava acontecendo naquele momento. Irmãos, eu queria dizer para vocês algo. Há propósito sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Há propósito sobre toda posição que o Senhor nos coloca. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida familiar, seja dentro da nossa casa, seja na família que você está inserido. Você pode pensar, por que aqui e não ali? Por que lá e não, né, acolá? Há propósito. Existe um propósito aonde que Deus te planta, onde que Deus te coloca. E a gente precisa entender isso. Amém? A gente precisa entender. Para quê? Para não deixar com que este propósito que foi criado para aquela situação passe desapercebido sobre as nossas vidas e a gente não cumpra aquilo que o Senhor espera de nós. Amém? Esther não estava naquele palácio à toa. Não foi assim, porque ela era bonita demais, porque era bela. A Bíblia fala que ela era bela. Não foi. E havia um propósito para ela estar no lugar onde ela estava. Aí mesmo, no livro de Esther, eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor. Queria acrescentar uma coisa. A gente precisa estar apercebido para este propósito. Sabe por quê também, irmãos? Não pense você que se você não fizer ou não cumprir
um direcionamento, um propósito que você tem, que aquele propósito deixará de se cumprir. Porque se ele é obra de Deus, se ele é direção do Senhor, vai acontecer. Com você ou sem você. Com a sua participação ou se você não participar. Quer ver? Vamos lá, por favor. A Esther, um capítulo só atrás, capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha o que diz o tio de Esther, Mardoqueu, para ela, quando ela resistiu. Porque quando ela soube toda aquela situação, né, ela ficou desesperada também, e o tio dela pediu para que ela intercedesse diante do rei. Aí ela vira para ele e fala com ele, fala assim, olha, mas eu não posso fazer isso, porque todo o reino sabe que qualquer um que chegar à presença do rei, aí é aquela história que nós já falamos, né, sem ser convocado ou sem autorização dele, corre risco de morte. Olha a resposta que o tio dela dá para ela aqui no capítulo 4, versículos 13. Imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Olha que tremendo. Olha que tremendo, parece uma coisa natural, né? Que toda a história, que a rainha Vasti despreze o rei e que se levante uma outra rainha no lugar dela e que ela seja escolhida, parece, né? Mas não é. Havia um propósito para ela estar naquele lugar. E o tio dela adverte, se você não se levantar em favor do teu povo, porque esse povo é povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Glória a Deus. Então eu tenho que dizer para você, você que é povo de Deus, seja por uma causa ou outra, um motivo ou outro, uma pessoa ou outra, o Senhor vai cumprir os propósitos que Ele tem para a sua vida, porque você é povo eleito, escolhido por Deus. Amém? Isso aconteceu com aquele povo. Então aquele homem falou, não pensa que você está aí no palácio, que você vai sair ilesa disso não. A sentença é para todo judeu. E se você não se levantar, Deus vai dar provisão de outra parte. E o milagre vai acontecer. Mas com você, né, ele alerta ela sobre isso. Então existe o propósito e a partir daí exige uma reação de Esther. Né? Ela precisa se movimentar a partir dessa situação. Vamos lá, nesse mesmo capítulo, nos versículos seguintes. Nós lemos o 13 e o 14, vamos para o 15 e 16. Olha a resposta de Esther agora ao tio dela. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Olha que tremendo. Outra situação, né? Outro ponto para a gente perceber que além de que tudo tem propósito, qualquer posição, qualquer lugar que você esteja, existe um propósito, ele não pode ficar apenas assim. A forma como você reage a este propósito, a sua reação, a atitude que você toma, segundo o propósito que Deus coloca sobre a sua vida, interfere tudo também. Para a sua vida. Porque para aquilo que você tem a fazer, se você não fizer, repetindo, Deus vai levantar outro no seu lugar e vai fazer. Mas para a sua vida, isso importa. Isso importa muito. E aí, isso chama a atenção de como que nós temos reagido ao chamado de Deus.
Como que você tem respondido o que Deus tem levantado você na posição que você tem, seja ela qual for, tá, irmão? Você não precisa ser chefe de nada, não. Você, por si só, é uma pessoa importante e tem um papel de extrema importância que é seu, que foi delegado a você para você cumprir. Você sabe que propósito é esse? Você sabe para que Deus tem te chamado? Você sabe para que o Senhor tem cuidado de você? Você sabe para que tantas bênçãos têm chegado sobre a sua vida? Porque tem, tá, irmão? Irmã, tem não. Tem não. Você não sabe que aflição que é a minha vida, que corre que a minha vida é uma coisa atrás da outra. Eu tropeço ali, eu caio ali, eu deixo a bolsa lá. Irmãos, há milagres que o Senhor tem realizado que os teus olhos não podem ver. Há milagres que o Senhor realiza que os olhos naturais não veem. E vou dizer mais, alguns deles os nossos olhos veem, mas nós não enxergamos como um milagre do Senhor. O mais simples deles, o mais falado, quando se fala nisso, em milagre, em favor, em bênção de Deus, o sopro de vida do Senhor sobre a sua vida, quando você abre os olhos todas as manhãs. Milagre de Deus, irmãos. Milagre de Deus. Você já se acostumou com isso? Não se acostume, não. Porque amanhã a gente pode não acordar. Todos nós, qualquer um de nós, eu não estou rogando praga e declarando nada aqui, não. Estou chamando... Gente, o acordar é um ato divino. O respirar, esse ar que o Senhor nos dá, é um ato divino. E aí vem milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre. Irmão, se não é com você, é com alguém do seu lado. E você vê quantos testemunhos. Quantos testemunhos. Esqueci de contar, na semana passada também veio um milagre de uma irmã nossa que teve um resultado negativo para câncer numa biópsia. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Sem expor qualquer pessoa, mas, gente, é uma irmã do nosso meio, que está conosco aqui, em que nós orávamos, em que nós intercedíamos, em que confiou o tempo todo, firme. E na semana passada mesmo, eu falei, Senhor, que coisa linda, maravilhosa. Eu estava atravessando a rua para pegar o ponto, tinha uma mensagem dela no meu celular, e ela estava chorando. E ela falou comigo assim, irmã Renata, não assusta não, eu estou chorando, mas é de alegria. Saiu o resultado da minha biópsia e não deu nada. Eu não tenho nada. Além de uma operação, a irmã ia ter que passar por tratamento. Mas o Senhor operou na vida dela. Glória a Deus. Irmãos, e havia propósito para aquilo. Qual? Quem sabe? Você sabe? Eu sei? Não. Mas eu creio que havia propósito para esse tempo de indecisão, para a cirurgia que ela teve que fazer. Para quê? Não sei se esse era o propósito, mas que através dele, os meus olhos contemplaram milagre, contemplaram. E eu glorifiquei a Deus por causa disso. E você, nesta hora, eu estou vendo, está glorificando ao Senhor por causa disso. Isso é bênção, irmão, isso é milagre. Então, como a gente viu aqui, existe o propósito, mas você precisa tomar direção sobre esse propósito. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. No seu barco, Deus dá a direção, mas você tem que remar. Você está no seu barquinho ali, Deus está com você, Ele te dá a direção. Para cá, para lá, para a direita, para aqui, para ali. Mas se você tiver somente nele, de braços cruzados, acreditando, porque o Senhor está ali com você, tudo vai dar certo? Irmãos, nós temos a nossa parte. Não fosse isso, repito, a cruz de Cristo salvaria todos e não teria mais nada. Pronto, está todo mundo salvo, glória a Deus. Não, o Senhor espera algo de nós. Ele já fez o maior, o mais importante sacrifício de todo o tempo. Mas Ele espera algo de nós, irmãos.
Você precisa crer nele, não é verdade? Você precisa reconhecer quem ele é, o que ele fez por você, por mim. E você precisa andar sobre os caminhos dele. Outra coisa, não adianta só reconhecer quem ele é, não. A palavra de Deus fala que os demônios creem em Cristo e também tremem. Não é isso que a palavra fala? Então não adianta só crer também que ele está ali, não. Você precisa tomar a decisão de seguir o caminho. Você precisa tomar a decisão de obedecer. Você precisa tomar a decisão de seguir o que a palavra dele fala. Então ele te dá a direção. Mas se você não remar, você não sai do lugar. Amém? Isso acontece. E a gente para pensar, como eu falei assim, qual o propósito disso, irmã? Por que será que a pessoa teve que passar por isso tudo, né? Um aperto, e ela deve ter ficado, mesmo confiando, teve que operar, e depois ficou ali naquela indecisão. Tudo bem que você olhava para ela, tinha uma postura de fé, mas o que se passava no coração dessa mulher? Aqui eu estou falando por mim mesmo, dos meus pensamentos, tá? O que se passava no coração dessa mulher? Será que não houve temor em nenhum momento? Ainda que confiasse e entregasse ao Senhor? Senhor, e agora? E não há nenhum problema nisso não, tá, irmãos? Não há nenhum problema. A gente não precisa ser crentão demais para não temer, não. A gente precisa saber quem Deus é. Mas precisa saber quem nós somos também. Fracos, falhos, cheios de pecado, com imensos temores, mas sabendo quem Deus é, pedimos a graça dele para que nos dê confiança nele. Amém? Pedimos, porque nós somos fracos, não é preciso ter vergonha, não é pecado você ter medo, não, você às vezes titubear, eu estava lendo uma coisa interessante esses dias, que dizia assim, mais ou menos assim, a gente acha que a constância na vida da pessoa é você estar ali todos os dias, sem falhar um dia, fazendo uma mesma coisa. Isso não é constância, irmãos. Constância é você não desistir daquilo que você faz. Caminha, tropeçou, levanta novamente, busca aquele que pode te fortalecer e continua a sua caminhada. Continua a sua caminhada. O que a gente não pode é parar. Então, você não precisa ter vergonha de temer, de ter medo. Amém? Você não precisa. Você reconhece quem você é, a sua pequenez, e peça ao Senhor para te ajudar, te fortalecer, te dar força para vencer os desafios e as dificuldades que você tem. Porque nós a encontramos. E muitas vezes, sobre os propósitos de Deus, nós não sabemos qual é, ou o porquê. Eu fico pensando, vocês acham que, da minha conjectura também, vocês acham que Esther, quando toma aquela posição, ainda sobre um posicionamento de jejum, de busca ao Senhor, quando ela veste as suas vestes lá imperiais, reais, quando ela caminha em direção àquele momento que poderia trazer a sentença de morte, você acha que ela não temeu em nenhum momento no coração dela? Em nenhum momento ela foi pedindo, Senhor, agora com o Senhor me ajuda, estou aqui no caminho, estou indo, estou obedecendo, mas agora é com o Senhor. Ou seja, ela estava remando, amém? Deus deu a direção, jejua, me busca e vai acontecer. Mas ela foi remando, até o milagre acontecer. Ela deve ter temido, irmãos. Eu fico pensando outra coisa, no meu pensamento também. Vocês acham que Abraão, quando subiu aquele monte para entregar o único filho dele, você acha que ele também não subiu assim? Ele subiu embaixo de obediência. Ele tinha o coração no Senhor, ele obedeceu. Mas você acha que em nenhum momento ele estava ali clamando para Deus, em seus pensamentos, ele não estava pensando o que significava aquilo? Um homem com 100 anos de idade, tendo a promessa de ter filhos, não um filho, pai de uma multidão. Ele não seria pai de um filho. Amém? Era uma multidão. Você pensa que às vezes ele não titubeou? Não em obedecer à voz de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no temor, no coração dele, o medo do que pudesse acontecer. Você acha que é estranho, né? 100 anos. Aí recebo a promessa. Aí eu tenho filho. Aí eu ganho filho sem eu pedir. Foi uma promessa que veio até mim. De repente sobe e mata ele em oferta a mim. Naturalmente, a gente sabe que Deus estava ali fortalecendo a fé de Abraão, né? E o coração dele, a obediência, nós sabemos. Mas naturalmente, a gente olha essa história, tem propósito nisso? Não é meio louco? Alguém te dá uma promessa
que você já não esperava mais, que já era impossível, um milagre, você recebe e de repente fala, agora me dá aqui, ó. Era só para dar um gostinho na sua boca, era só para escorrer uma aguinha aqui assim na sua boca. Você acha que Deus é Deus disso, irmãos? Vocês acham que Deus é Deus assim? Havia propósito nisso. E creio eu que assim como aconteceu também com Esther, houve temor no coração. Então, repito, não há problema em temer. Não há problema. Peça a Deus ajuda. Confie em quem Ele é, saiba quem você é e caminhe. Essa é a posição. Essa é a posição. Amém? Então, mais uma vez, a minha pergunta é: o que temos feito com todos os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas? Através das nossas vidas, nos nossos irmãos. Deus quer que você abra os seus lábios. Deus quer que você fale. Deus quer que você divulgue. Eu hoje consigo entender aquele posicionamento que a gente tem ali dentro da loja. Sabe, eu brinquei aqui no início. E brinquei muitas vezes lá, falando assim, nossa, agora nós somos psicólogos. Porque, irmãos, um encosta no balcão, mas conta a história toda, conta a história de vida. Mas conta tudo que aconteceu. Evangelista Priscila já esteve com a gente um tempo lá. Irmã Sueli, evangelista Sueli já esteve com a gente um tempo lá. Pergunta se já não viu em uma ocasião, num tempo que teve lá, alguém chegar e contar, e aí de repente a gente está compartilhando. Já deu palavra para a gente lá dentro, não deu? Já não deu uma palavra de Deus para alguém? Você lá, ouvindo alguém que falava? Porque eu me lembro de você de falar de Jesus lá dentro, porque a pessoa estava falando alguma coisa. Existe propósito em tudo, irmãos. Nós estamos aqui para servir ao nosso bom Deus, para falar dele. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá e fala do amor dele. Assim como eu conversei com aquela avó entristecida, já estava conformada, porque a filha tinha engravidado. Falei, irmã, filha é bênção, é presente de Deus. Se aconteceu, já aconteceu, né, irmãos? Eu não induzi nada. Ela não é casada, eu não induzi, a situação aconteceu. A criança já está no ventre. A criança, em nome de Jesus, vai nascer. Entendeu? Ela está sendo gerada. E agora é bênção. Agora é para servir o Senhor. Agora é para ser um homem, uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa do Senhor nessa terra. Então, existe propósito para aquilo que você é, aonde você está, na família que você está. Amém? Eu cheguei na minha família, no reino de Deus, né? A primeira que o Senhor chamou. E eu vi coisas acontecendo, minhas irmãs se aproximando, meu telefone toca, a mensagem chega, Renata, ora para mim, assim, 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 Renata, aconteceu isso, isso e isso, eu olho aquilo como um canal de bênção, Deus me colocou ali, no meio delas, são crentes hoje, glória a Jesus, me colocou no meio delas como Ele colocou, irmãos, eu não estou me exaltando não, entendeu? Como luz dentro da minha casa, você é luz dentro da sua casa. Você é bênção dentro da sua família. Amém? Você é testemunho vivo de Cristo dentro da sua casa. Irmãos, eu estou falando de milagre e de ouvir e de compartilhar o que Deus faz, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas que eu estou falando. Então, eu sou adepta a testemunho. Eu gosto do testemunho. Irmãos, o meu esposo ainda não é crente. Ele ainda não serve ao Senhor. Mas é interessante, deixa eu contar para vocês. É interessante como é que dia a dia, sabe aquilo que você olha assim, você fala assim, tem jeito não. Estou falando diante de Cristo, é um bom homem. É um bom homem, é um coração bom, é honesto. Não estou puxando sardinha não, mas eu estou qualificando ele porque ele é um homem bom. Ele ainda não conhece a Cristo, amém? Mas olha só, eu tenho visto assim passos, sabe, interessantes, que às vezes a gente olha assim, porque eu olho e falo assim, esse aí não tem jeito não, esse aí não converte não. Esse aí eu vou ter que deixar, embora eu dobre o joelho todos os dias, clamando ao Senhor por ele, né? É uma coisa que naturalmente assim não vem, né? Mas busco a Deus, falei, Senhor,
Vocês acreditam que devagarinho, passo a passo, de vez em quando eu ouço uma coisa dele? Quem conhece aqui aquele Rodrigo, arqueólogo? Acho que é Rodrigo, que ele é arqueólogo, não é? E é cristão também. Ele era ateu, eu acho que agora ele é. Ele de vez em quando dá umas palestras, ele está nos podcasts falando, sabe, da existência de Cristo. E aí o meu marido deu para começar a ouvir umas coisas assim né? E debater comigo, não é discutir, não, debater mesmo, conversar comigo. Ou eu vi isso aqui, ó, isso aqui é legal, né? Não sei o quê. Irmãos, todos os capítulos de The Chosen que eu vi até hoje, ele viu comigo. E era assim, não terminei, eu tenho que ler a 5ª temporada ainda, mas assim, comigo, irmãos. E The Chosen? Vamos ver The Chosen, vamos ver The Chosen. E agora tem um outro pastor aí que eu fui ver só hoje, eu não sei, não conheço, mas que ele falou comigo tem uns 2 dias, mas aí esses dias estavam movimentados na loja, ele me manda uns rios, né, umas coisas assim, de um pastor falando. E, gente, é inacreditável, ele tem o mesmo posicionamento dele lá. Mas começou a mandar mensagem de coisas que falam de Cristo, que falam do Evangelho, o quanto é interessante, o quanto é... Gente, o caminho de Deus é um caminho... Gente, é um caminho de formiguinha. Por quê? Porque é um caminho de restauração, de limpeza, de purificação. Isso não acontece de um dia para o outro. Nós que estamos aqui na presença do Senhor, estamos em constante transformação e renovação. Você imagina aquele que nem crê. Teve um dia desses que ele usou assim para mim, um termo assim comigo, até desse pastor, eu que não sou, estou quase me convertendo. Gente, assim, é engraçado, mas é muito sério ao mesmo tempo, entendeu? Você vê o caminho. Irmãos, ele me mandou 3 rios falando do reino de Deus, desse pastor falando sobre o reino de Deus. Ainda assim, muito sério, né? Assim, porque num deles eles entrevistam um homem, e esse homem ele está falando, na rua, e ele está falando assim, ele não fala da religião, ele deixa claro que a religião estraga, que a religião, não estou falando de Cristo, que a religião estraga toda a situação, que ela bota limites, que ela dita regras, e tal, e tal, e tal, e aí e aquilo vai assim. Só que a pessoa fala de Cristo, entendeu? Cristo não, com Cristo não é assim, não sei o que, Jesus, não sei o que. E ele fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu fiquei assim, ó, eu assisti os 3 rios hoje lá, que ele me mandou já uns 2 dias, você viu? Eu falei, não consegui ver. Ele tá assim, esse pastor está quase me convertendo. Palavras dele, né, irmãos? Vamos ter entendimento, é quem não tem o entendimento e sabe que quem converte é o Espírito Santo de Deus, né? Aí, assim, às vezes eu brinco com ele, né? Às vezes até na brincadeira, eu faço, né? Não é Cristo, não é o homem que converte, não, é o Espírito Santo. Aí ele fica meio assim, vem você, crentona. Aí eu rio com ele, brinco com ele. Irmãos, é milagre de Deus, é milagre de Deus. Eu que olhava para ele, sério, irmãos, assim, a gente começa acreditando, né? Você converte, aí você começa acreditando já, né? Cheio de fé ali, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai operar, e aí você vai vivendo, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Fez 15 anos que a gente está junto, estou indo para 7 de casada, e assim... 15 não, gente, são 13, tá? Se ele tivesse aqui, ele ia brigar comigo, ele ia puxar minha orelha. Mas assim, são 7 de casada, e assim, você fala assim, será? Estou abrindo meu coração com vocês, para vocês verem como é que a gente é humano. Nossa, a evangelista, aquela que ora lá na frente, será? Irmãos, eu sou humana, eu sou carne e osso assim como você. Só que eu peço a graça de Deus, é o que eu estou pedindo para vocês. Convoque, clame, peça a graça de Deus para te ajudar sobre os propósitos que Ele tem. Amém? Só que hoje eu vejo esse caminho de formiguinha que também acontece comigo, para que eu seja cada dia uma pessoa melhor, começando com um homem que ainda não crê. Milagre, irmãos. Se você vê com um do lado, e eu já ouvi testemunho de mulheres que o esposo não era, ou... homens que a esposa não eram, convertidos ao Senhor, e hoje vivem em família, oram juntos, caminham juntos, estão na presença do Senhor. Por que não vai acontecer com a minha? Só
se não for propósito de Deus. Eu acredito que Ele está no meu barco. E dentro desse barco, eu estou aqui, ó. Eu estou remando. Você está remando, irmão? Você está remando? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Eu convido você a remar comigo nessa noite. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor, eu oro, o senhor ora. Amém. Glória a Deus, amém? Então vamos remar nessa noite, junto a Deus. Coloca o seu coração diante do Senhor agora. Se você ainda não sabe o propósito que existe um propósito maior para cada um de nós, irmãos. Mas existe um. Deus te chama a falar do nome dEle, a pregar o nome dEle, a glorificar o nome dEle, a andar sobre a palavra dEle, a dividir o seu testemunho, aquele que você ouve, aquele que você vê, porque Ele faz milagre ao natural e Ele faz milagre no sobrenatural. Amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesta noite de graça, poder, glória e honra, nós damos só ao Teu santo nome, meu Deus e meu Pai, porque o poder pertence ao Senhor. Papai querido e bendito, somos Teus filhos, Senhor. Reconhecemos a nossa natureza, Senhor, caída, Senhor, de pequeninos que somos, ó Pai, mas cremos amados do Senhor, separados do Senhor, eleitos do Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos nessa pouca força que temos, Senhor. Venha à nossa frente, anda conosco, posiciona-nos sob a Tua direção. Sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus benevolente, todos os dias o Senhor nos mostra, aparentemente da forma mais simples que existe, através do nosso abrir os olhos e respirar, levantar das nossas camas. Senhor, parece simples, porque o Senhor nos concede isso todos os dias, Senhor, e louvado seja o Teu nome por isso. Papai querido e papai bendito, traz direção sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos posiciona. Papai, nos mostra, abre os olhos, tira as escamas da cegueira espiritual para que possamos ver qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Queremos Te servir, queremos cumprir o ID do Senhor, ao qual o Senhor nos chama, Senhor. Opera sobre o Teu povo, Senhor. Realiza a Tua obra em nós. Senhor, queremos Te servir. Senhor, se não porventura ainda não encontramos esse caminho, não sabemos como, nos mostra, fala ao nosso coração. Senhor, eu lhe peço, meu Deus e meu Pai, assim como, Pai, há uma semana, Senhor, eu tenho vivido milagres, porque tenho estado de pé e visto milagres, porque assim o Senhor tem me concedido de restauração, de fortalecimento, Senhor, de nova vida, de comunhão, Senhor, de renascimento. Pai, traz sobre a vida dos Teus filhos também, Senhor, que eles possam contemplar as maravilhas do poder de Deus sobre a vida deles, dentro da casa deles, Senhor, no meio dos vizinhos, dentro do trabalho, Senhor, colegas de profissão, familiares, Senhor, em nome de Jesus, até com pessoas que eles nunca viram na vida, mas que eles possam ver o milagre do Senhor se cumprindo, porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso, que fez, faz e que sempre fará, que é o Senhor dos Senhores, o Senhor da nossa vida, aquele a quem nós servimos, ó Pai. Opera este milagre no meio do Teu povo, Senhor, e desde já nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos, eu agradeço pela oportunidade, glória a Deus.